Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um fluxo interminável de oportunidades, riquezas e prosperidade, enquanto outras vivem presas em um ciclo de limitações, contas atrasadas e portas que nunca se abrem? Napoleon Hill, autor do lendário Pense e Enriqueça, dedicou décadas de sua vida estudando milionários, visionários e líderes que transformaram o impossível em realidade. E no meio dessa jornada, ele revelou uma técnica tão poderosa que parecia desafiar todas as leis da escassez. Hoje, você vai descobrir como essa técnica pode ser aplicada na sua vida em 2025 e como ela pode mudar radicalmente sua forma de enxergar o dinheiro, os negócios e até mesmo sua fé no futuro. Antes de mergulharmos nessa revelação, aproveite para se inscrever no canal, porque aqui você recebe conteúdos que não apenas inspiram, mas transformam vidas. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem agora. Hill dizia que a escassez não existe fora da mente humana. A pobreza, segundo ele, é apenas o reflexo de uma crença repetida, cultivada e alimentada ao longo dos anos. O que existe de fato é uma fonte infinita de recursos e possibilidades que podem ser acessados por aqueles que compreendem a lei do desejo ardente e a transformam em ação organizada. Essa visão parecia absurda para muitos da sua época, afinal, o mundo já havia passado por guerras, depressões econômicas e crises globais. Mas Hill insistia: quem domina essa técnica não precisa mais viver limitado pelas circunstâncias externas. E qual era essa técnica? Ele chamava de transmutação mental da escassez. Em termos simples, significa substituir toda imagem, pensamento ou crença de limitação por uma visão de abundância tão clara, tão repetida e tão impregnada de emoção que a mente subconsciente começa a trabalhar incansavelmente para manifestá-la. Não se trata apenas de pensamento positivo, mas de criar uma nova realidade mental que força o universo a reorganizar circunstâncias, pessoas e oportunidades em torno da sua vibração. Imagine um homem falido, endividado e sem perspectivas. Ele decide aplicar a técnica de Hill. Em vez de acordar todos os dias pensando em contas atrasadas, ele começa a visualizar depósitos em sua conta, clientes batendo à porta, oportunidades inesperadas surgindo. Ele escreve afirmações poderosas e as repete com fé. Eu sou abundante, eu sou próspero, eu atraio dinheiro em quantidade crescente. Aos poucos, sua energia muda, suas atitudes mudam. E as portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Não porque a realidade mudou de repente, mas porque sua vibração atraiu um novo campo de possibilidades. Napoleon Hill acreditava que a mente subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. Se você alimenta pensamentos de escassez, sua mente cria circunstâncias que confirmam essa escassez. Mas se você alimenta pensamentos de riqueza, impregnados de emoção e fé, sua mente começa a reorganizar sua realidade. É como se você sintonizasse uma nova estação de rádio e, de repente, começasse a ouvir músicas que antes não estavam disponíveis. Essa técnica não era apenas uma teoria. Hill entrevistou mais de 500 milionários de sua época, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Todos, sem exceção, praticavam uma forma de visualização e crença inabalável na abundância. Carnegie, por exemplo, dizia que só conseguia construir seu império porque acreditava profundamente que a riqueza era uma consequência natural de sua visão mental. Ele não aceitava a ideia de escassez. Para ele, sempre havia recursos suficientes. Bastava ter coragem para acessá-los. E aqui está a primeira grande lição desta técnica. A escassez não é um fato, é uma escolha de percepção. Quando você aceita a escassez como realidade, você se torna refém dela. Mas quando você decide quebrar essa crença,
Você se abre para um universo de oportunidades que sempre esteve lá, apenas esperando sua decisão. Agora eu quero que você pare um instante e reflita. Quantas vezes você alimentou pensamentos de falta hoje? Quantas vezes disse a si mesmo frases como: não tenho dinheiro, isso é caro demais, nunca vou conseguir? Esses pensamentos repetidos diariamente se tornam ordens diretas para o seu subconsciente criar mais falta. Por isso Hill insistia tanto na disciplina mental. Você precisa vigiar seus pensamentos como um soldado em guarda. Precisa interceptar cada ideia de escassez e substituí-la imediatamente por uma imagem de abundância. E talvez você esteja pensando: mas isso não é enganar a si mesmo? A resposta é simples: não. Isso é treinar sua mente para enxergar as possibilidades que já existem, mas que estavam invisíveis porque você estava focado apenas nos limites. Pense nisso como ajustar o foco de uma câmera. Se você aponta para a sombra, verá apenas escuridão. Mas se gira a lente para a luz, verá detalhes, cores e caminhos que antes pareciam ocultos. No meio deste vídeo, eu quero que você comente. Você já percebeu que, quando muda sua forma de pensar, coisas começam a acontecer de forma quase mágica? Compartilhe sua experiência, porque isso fortalece a fé de todos que estão assistindo junto com você. Essa é apenas a primeira parte da técnica de Hill. Nas próximas etapas, vamos mergulhar mais fundo em como transformar essa prática em uma rotina diária, como blindar sua mente contra o retorno da escassez e como atrair oportunidades específicas que parecem milagres. Se você quiser realmente aplicar a técnica de Napoleon Hill, que quebrou todas as leis da escassez, precisa compreender algo fundamental. A mente consciente é apenas a porta de entrada, mas quem governa a sua vida financeira é o subconsciente. É no subconsciente que estão guardados os hábitos, as crenças e os padrões que determinam se você terá abundância ou limitação. Hill descobriu que a maioria das pessoas vive no automático, repetindo as mesmas ideias de falta que herdaram dos pais, da sociedade e das crises que viram ao longo da vida. Mas ele também descobriu que essas crenças podem ser reprogramadas com um método simples: repetição constante de imagens e palavras de prosperidade. Imagine o subconsciente como um solo fértil. Se você planta sementes de medo, colhe limitações. Mas se planta sementes de fé e abundância, a colheita será inevitavelmente próspera. Hill recomendava que cada pessoa escrevesse uma declaração de riqueza em um cartão e lesse em voz alta 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, até que essa verdade fosse gravada profundamente. Não importava se no início parecia mentira. Com a repetição, a mente começava a aceitar como realidade. E uma vez que a mente aceita, o corpo e as ações começam a seguir o novo comando. Ele contava a história de um jovem chamado Edwin Barnes, que decidiu trabalhar com Thomas Edison. Barnes não tinha dinheiro, não tinha contatos e nem sequer uma boa educação formal. Tudo o que ele tinha era um desejo ardente e a aplicação da técnica de substituir a escassez por abundância. Ele não foi pedir emprego a Edison. Ele afirmou para si mesmo que seria sócio de Edison. E mesmo sem recursos, Barnes conseguiu uma chance humilde de trabalho. Mas sua visão mental era tão clara que anos depois, Edison realmente o escolheu como parceiro em um dos maiores lançamentos de sua empresa. Esse é o poder da técnica. Você não precisa de recursos externos, precisa de uma imagem interna inabalável. Hill dizia que a escassez é um fantasma que se alimenta da sua dúvida. Quando você tem fé total em sua visão, a escassez perde a força, e quanto mais você pratica, mais sua mente se torna um ímã de oportunidades. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas parecem ter sorte o tempo todo. Não é sorte, é treino mental. A sorte nada mais é do que estar preparado mentalmente para reconhecer e aproveitar uma oportunidade quando ela aparece.
Agora pense, quantas oportunidades você já deixou passar por acreditar que não tinha dinheiro, que não era o momento certo ou que você não era capaz? Quantas portas ficaram fechadas simplesmente porque você não acreditou que era possível? A técnica de Hill quebra exatamente essa barreira. Ao se treinar para enxergar a abundância, você passa a agir como alguém que já possui os recursos, e o universo responde colocando você no lugar certo, na hora certa. Hill enfatizava também a importância da emoção. Não adianta repetir palavras frias e sem vida. O segredo é sentir a prosperidade antes que ela chegue. É vibrar alegria, gratidão e fé como se o dinheiro já estivesse em suas mãos. Essa é a chave que liga o consciente ao subconsciente. Sem emoção, as palavras ficam vazias. Com emoção, elas se transformam em ordens poderosas. E se você acha que isso é apenas filosofia, basta observar o mundo ao seu redor. Empresas são criadas todos os dias por pessoas que acreditaram em uma ideia quando ninguém mais acreditava. Invenções revolucionárias nasceram da convicção de um sonhador que se recusou a aceitar a escassez como realidade. Até mesmo histórias de superação pessoal, de pessoas que saíram da pobreza extrema para a riqueza, carregam sempre o mesmo ponto em comum: a crença inabalável de que a abundância era possível. Portanto, a segunda etapa dessa técnica é simples. Escreva sua declaração de abundância, repita diariamente e associe emoção real a cada palavra. Não importa se sua conta bancária hoje mostra números vermelhos. Se sua mente estiver pintando uma imagem de prosperidade, é apenas questão de tempo até que a realidade externa se alinhe. Agora, vamos aprofundar em outro ponto crucial que Napoleon Hill destacava: a lei da associação mental. Você se torna semelhante às pessoas com quem mais convive. Se você está cercado de pessoas que vivem reclamando da vida, reforçando a falta e repetindo frases de derrota, será quase impossível manter uma mente próspera. A escassez é contagiosa, mas a abundância também é. Por isso, Hill dizia que precisamos formar um mastermind, ou seja, um círculo de mentes alinhadas com o progresso, a fé e a riqueza. Essa técnica se torna muito mais poderosa quando você compartilha com pessoas que acreditam no mesmo ideal. Imagine alguém que decide mudar sua vida financeira, mas continua ouvindo todos os dias que dinheiro é sujo, que os ricos são desonestos, que no Brasil não dá para crescer. Esses venenos mentais corroem qualquer tentativa de prosperar. Hill ensinava a blindar-se contra esse tipo de influência. Se não puder mudar seu ambiente, mude seu foco. Ouça áudios de prosperidade, leia livros inspiradores, siga exemplos de pessoas que venceram. Assim, você cria um novo ambiente mental, mesmo que fisicamente esteja rodeado de negatividade. A técnica que quebra a escassez exige disciplina. Não é apenas repetir frases bonitas, é construir um novo sistema de crenças e blindá-lo contra ataques externos. Quando alguém disser que você não pode, sorria e mantenha sua visão. Quando ouvir que a economia está em crise, responda dentro de si: a minha economia é interna e infinita. Quando a dúvida surgir, lembre-se de Edwin Barnes, de Henry Ford, de qualquer pessoa que transformou um desejo em realidade sem recursos iniciais. E aqui está outro segredo que Hill revelou: o universo não responde a quem espera, responde a quem age com fé. A técnica não é ficar sentado em casa visualizando riqueza, é visualizar, sentir e depois agir com coragem. Hill dizia que ideias são como sementes. Se não forem plantadas com ação, morrem. Mas quando você age com fé, o universo multiplica seus passos. O próximo nível dessa técnica é entender a importância da persistência. Hill descobriu que a maioria das pessoas desiste a poucos metros do ouro. A escassez tenta retornar disfarçada em dificuldades, atrasos, críticas e fracassos momentâneos.
Quem não entende a técnica pensa que é um sinal para desistir, mas na verdade é apenas um teste. A vida testa sua determinação antes de entregar grandes recompensas. A persistência é a prova de que você realmente acredita. Quem desiste cedo revela que nunca acreditou de verdade. Eu contava histórias de pessoas que fracassaram inúmeras vezes antes de alcançar riqueza. Thomas Edison, por exemplo, falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Se ele tivesse aceitado a escassez como verdade, hoje o mundo seria mais escuro. Mas Edison via cada tentativa como um passo rumo ao sucesso. Esse é o espírito da técnica, não ver obstáculos como barreiras, mas como degraus. Por isso, a escassez perde sua força diante da persistência. O subconsciente, treinado diariamente com imagens de prosperidade, cria uma fé tão sólida que os obstáculos parecem apenas atrasos temporários. Quando você mantém sua visão mesmo diante das dificuldades, o universo entende que sua decisão é inabalável e começa a mover as peças a seu favor. Agora, imagine você aplicando isso em sua vida. Cada conta atrasada, cada dificuldade, cada porta fechada não é uma sentença, é apenas um teste. Se você persistir, se continuar alimentando sua visão, cedo ou tarde a realidade se dobrará. Hill dizia que o sucesso é inevitável para quem não desiste. Uma das revelações mais fortes de Napoleon Hill era que a riqueza não começa no bolso, mas sim na imaginação. Ele dizia que toda a fortuna que já existiu no mundo começou na mente de alguém. Isso significa que a sua verdadeira mina de ouro não está no mercado, nem nas oportunidades externas, mas na sua própria capacidade de imaginar uma nova realidade. Quando você ativa essa imaginação com desejo ardente, fé e persistência, você começa a quebrar as correntes invisíveis da escassez. A técnica que ele revelou é, em essência, uma forma de assumir controle total sobre seu mundo interior, até que o mundo exterior não tenha outra escolha senão se alinhar. Imagine por um instante se você usasse seu poder criativo da mesma forma que usa para se preocupar. Quantas vezes você já passou horas imaginando problemas, criando cenas de dificuldade que nem aconteceram? Esse é um uso negativo da imaginação. Hill ensinava a redirecionar esse mesmo poder para construir imagens de abundância. Se você pode gastar energia mental criando preocupações, também pode gastar criando riquezas. A diferença está em onde você coloca seu foco. E aqui entra o que Hill chamava de fato mais estranho da vida. Aquilo que você mantém consistentemente em sua mente, você atrai para a sua realidade. Não importa se é riqueza ou pobreza, alegria ou tristeza, saúde ou doença, a lei é a mesma. Aquilo que domina seus pensamentos acaba se manifestando. A escassez só existe porque você permitiu que ela ocupasse espaço demais em sua mente. Ao expulsá-la e substituí-la por abundância, você muda a lei do retorno. Essa é a essência da técnica que quebra todas as regras da limitação. Outro ponto que Napoleon Hill destacou é o poder da fé combinada com ação imediata. Muitas pessoas sonham, mas não agem. Outras agem, mas não acreditam. Ambas fracassam. A técnica que destrói a escassez é a fusão desses dois elementos. Você precisa acreditar intensamente e agir em seguida, mesmo que não veja todo o caminho. Hill dizia que a fé é como os faróis de um carro. Não iluminam toda a estrada, mas iluminam o suficiente para que você siga em frente. O restante do caminho se revela à medida que você avança. Ele contava a história de homens e mulheres que começaram do nada, mas que ousaram dar um passo de fé.
Muitos deles não tinham garantias, apenas uma visão mental clara e a confiança de que algo maior sustentaria seus passos. E todos eles, sem exceção, acabaram encontrando recursos, pessoas e circunstâncias que pareciam impossíveis no início. Essa é a lei que rege a abundância. Quando você prova sua fé com ação, o universo responde. Pense agora. Quantos sonhos você deixou guardados porque não tinha todas as condições perfeitas? Quantas vezes esperou por mais dinheiro, mais tempo, mais apoio? A verdade é que nunca haverá condições perfeitas. O que existe é um chamado interno que exige coragem para ser atendido. Quando você der o primeiro passo, as condições que faltavam começarão a aparecer. Esse é o milagre da fé ativa. Hill também falava da importância da autossugestão. Ele dizia que a mente humana é como uma terra sem cerca. Se você não plantar nada, ervas daninhas crescerão. Essas ervas são pensamentos de medo, má dúvida e escassez. A única forma de vencê-los é plantar conscientemente novas sementes todos os dias. A autossugestão é o ato de repetir declarações positivas de forma tão constante e emocional que o subconsciente não consegue rejeitar. Isso cria um novo padrão mental que, por sua vez, cria uma nova realidade. Um exemplo prático. Se você começa e termina o dia dizendo com convicção: "Eu sou um ímã de oportunidades. O dinheiro vem a mim de formas inesperadas e crescentes. Eu tenho mais do que preciso e atraio abundância ilimitada." Sua mente começa a se acostumar com essa verdade. E mesmo que a realidade atual seja diferente, o subconsciente trabalha como um servo obediente para tornar suas palavras realidade. Essa prática simples, feita diariamente, é capaz de derrubar anos de crenças de escassez. E é aqui que você deve se perguntar: o que você tem repetido para si mesmo nos últimos anos? Se forem frases de limitação, não se surpreenda com os resultados que tem colhido. Mas se decidir mudar hoje, pode começar a construir uma nova colheita para os próximos meses. A técnica de Hill também incluía o que ele chamava de definição de propósito. Ele afirmava que uma mente sem propósito é como um navio sem leme, à mercê de qualquer vento. Pessoas que não sabem o que querem acabam aceitando qualquer coisa, inclusive a escassez. Mas quando você define claramente o que deseja, o universo inteiro conspira para ajudar. Isso não é misticismo barato, é foco. Uma mente focada ignora distrações e se torna criativa em encontrar soluções. Hill recomendava que você escrevesse em detalhes o que deseja financeiramente, quanto dinheiro, para qual finalidade, em quanto tempo e o que está disposto a dar em troca. Essa clareza cria uma força magnética irresistível. Sem propósito definido, você será levado pelas marés da vida. Com propósito definido, você será o capitão que conduz seu destino. Lembre-se, a escassez é sempre indefinida. Pessoas que vivem na falta dizem frases vagas como: "Quero mais dinheiro, quero melhorar de vida." Isso nunca funciona, porque o subconsciente precisa de ordens específicas. Já os que vencem a escassez são detalhistas. Sabem o quanto querem, quando querem e o que farão para chegar lá. Outro ensinamento fundamental de Hill é que a escassez se alimenta do medo. Medo de fracassar, medo de críticas, medo da pobreza. Esses medos são como algemas invisíveis que mantêm as pessoas presas a uma vida limitada. A técnica de Hill consiste em substituir o medo pela fé consciente. Isso não significa não sentir medo, significa agir apesar dele. O medo tenta paralisar, mas a fé empurra para frente. Hill dizia que o medo da pobreza é o maior de todos, porque mantém as pessoas em empregos que odeiam, em relacionamentos tóxicos e em situações indignas, apenas por medo de perder o pouco que têm.
Mas quando você decide confiar na abundância e dá um passo além desse medo, descobre que havia mais recursos esperando do que poderia imaginar. Quebre o medo e você quebra a escassez. Cultive a fé e você abre as portas da riqueza. Chegamos à conclusão dessa jornada. A técnica de Napoleon Hill, que quebrou todas as leis da escassez, não é um truque rápido, nem uma fórmula mágica. É uma prática diária, uma mudança profunda de mentalidade que se traduz em novas ações, novos resultados e uma nova vida. Ela envolve imaginar a abundância, repetir afirmações com emoção, cercar-se de mentes positivas, agir com fé, persistir diante das dificuldades, definir um propósito claro e vencer os medos que paralisam. Se você aplicar cada um desses pontos, cedo ou tarde, a realidade não terá outra opção senão se curvar à sua visão. Hill dizia que o dinheiro é tímido, mas corre ao encontro daqueles que têm um desejo ardente e fé inabalável. O universo não resiste a uma mente determinada. Agora eu quero ouvir você. Já aconteceu de mudar sua forma de pensar e ver milagres acontecendo? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque sua experiência pode inspirar alguém que está assistindo agora. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos vamos espalhar essa técnica que liberta pessoas das correntes da escassez e as coloca no caminho da verdadeira abundância. A aplicação prática da técnica de Napoleon Hill, que quebrou todas as leis da escassez. Se você chegou até aqui, já entendeu que a escassez é apenas uma programação mental e que Napoleon Hill descobriu formas de reverter isso, criando uma nova visão de abundância, que se torna tão real no subconsciente que inevitavelmente se manifesta na vida prática. Mas agora é hora de transformar todo esse conhecimento em ação concreta, porque a diferença entre quem apenas estuda e quem realmente enriquece está na aplicação prática, diária e disciplinada. Não basta assistir a este vídeo ou ler um livro, você precisa fazer da técnica uma parte de sua vida. A primeira aplicação prática que quero que você entenda é a da declaração de propósito financeiro. Pegue uma folha de papel e escreva com clareza o quanto você deseja ganhar. Não diga apenas, quero mais dinheiro. Isso é vago e inútil para o subconsciente. Escreva, eu determino que em 12 meses receberei R$100.000 líquidos em minhas mãos, provenientes de fontes honestas e criativas. Eu ofereço em troca meu trabalho disciplinado, minha dedicação e minha fé absoluta. Perceba que esse tipo de declaração tem 3 elementos fundamentais: um valor definido, um prazo definido e uma oferta de troca. O subconsciente precisa de instruções claras para trabalhar, e quanto mais detalhado você for, mais poderoso será o comando. Leia essa declaração em voz alta todas as manhãs, ao acordar e todas as noites antes de dormir. Mas não leia de forma mecânica. Leia sentindo que já está vivendo aquilo. A emoção é o combustível que grava a ordem no subconsciente. A segunda aplicação prática é criar um ritual de visualização. Hill dizia que a imaginação é a oficina da mente. Todos os grandes milionários primeiro visualizaram sua riqueza antes de possuí-la. Escolha um horário fixo do dia, pode ser pela manhã, pode ser antes de dormir, e feche os olhos por 5 minutos. Imagine-se já vivendo a realidade que deseja. Veja-se pagando contas com facilidade, viajando para onde deseja, ajudando sua família, vivendo em uma casa confortável, dirigindo o carro que sempre sonhou ou qualquer outro detalhe que simbolize riqueza para você. O segredo aqui não é apenas ver mentalmente, mas sentir. Sinta o cheiro do carro, o toque das notas de dinheiro em suas mãos, a alegria de abrir a conta bancária e ver o saldo positivo. Quanto mais sensorial e vívida for a visualização, mais forte será a ordem enviada ao subconsciente.
A terceira aplicação é a da autossugestão constante. Não basta declarar de manhã e de noite. Você precisa vigiar seus pensamentos durante o dia. Sempre que uma ideia de escassez surgir, como "não vou conseguir, é caro demais, não tenho dinheiro", substitua imediatamente por uma afirmação contrária. "Eu posso. Isso está ao meu alcance. A abundância está fluindo para mim." No começo parecerá forçado, mas com o tempo se tornará automático. Lembre-se de que você está reprogramando anos de crenças de escassez. Portanto, exige paciência e disciplina. Agora vamos falar da prática do Mastermind. Selecione ao menos uma pessoa que compartilhe com você esse mesmo propósito de prosperidade. Pode ser um amigo, um parente, um colega de trabalho. Combine encontros semanais para compartilhar visões, reforçar declarações e manter a chama da abundância acesa. O poder do Mastermind é que duas ou mais mentes focadas no mesmo objetivo criam uma energia multiplicadora que acelera os resultados. Se não encontrar alguém presencialmente, faça isso online, participe de grupos de prosperidade, mas se cerque de energia positiva. Nunca subestime o ambiente, pois ele molda sua mente mais do que você imagina. Outra aplicação prática poderosa é a da persistência medida em números. Defina metas diárias simples e tangíveis que estejam alinhadas ao seu propósito de riqueza. Se você tem um negócio, determine quantos contatos fará por dia. Se trabalha em vendas, defina quantas propostas enviará. Se está construindo uma habilidade, determine quanto tempo dedicará diariamente. Napoleon Hill dizia que a fé sem obras é morta. A visualização e a autossugestão abrem as portas, mas é a ação disciplinada que faz você atravessar essas portas. A escassez muitas vezes retorna disfarçada de preguiça ou procrastinação. Por isso, ao colocar números diários, você cria um ritmo que mantém o subconsciente ocupado em trabalhar a seu favor. Agora quero te propor um exercício prático chamado Diário da Abundância. Durante 30 dias, anote todos os sinais de prosperidade que aparecerem em sua vida, por menores que sejam. Pode ser encontrar uma moeda no chão, receber um desconto inesperado, ganhar um presente, receber uma ligação que abre uma oportunidade. Escreva tudo. Isso vai treinar sua mente para focar no que tem e não no que falta. E ao focar no que já está vindo, você cria uma vibração de gratidão que multiplica o fluxo. Muitos que aplicaram esse exercício relataram que, em menos de um mês, portas começaram a se abrir de forma impressionante. Outra prática é o exercício da substituição imediata. Toda vez que ouvir alguém falar em crise, repita mentalmente: "Para mim, existe apenas abundância." Toda vez que pensar que não tem dinheiro suficiente, diga: "O dinheiro está a caminho." Essa substituição imediata impede que a semente da escassez crie raízes. Hill dizia que a mente é como um jardim e precisa ser cuidada diariamente. Também quero que você pratique a fé ativa, que significa dar pequenos passos em direção ao seu objetivo, mesmo que não tenha todos os recursos. Se deseja abrir um negócio, comece pesquisando fornecedores. Se quer escrever um livro, comece a escrever a primeira página. Se quer mudar de profissão, faça hoje a inscrição em um curso. Esses pequenos passos enviam ao subconsciente a mensagem de que você acredita, e o universo responde enviando recursos adicionais. Outro exercício prático é o da reprogramação noturna. Antes de dormir, repita em voz baixa: "Enquanto eu durmo, meu subconsciente trabalha incansavelmente para criar minha riqueza. Amanhã, acordarei com ideias e oportunidades novas." O estado entre a vigília e o sono é o momento mais poderoso para gravar ordens na mente subconsciente. Faça isso todas as noites e observe como sua criatividade, disposição e oportunidades começam a aumentar.
Agora quero compartilhar uma prática que poucos usam, mas que Hill sempre enfatizava: a fé aplicada ao serviço. Ele dizia que ninguém pode prosperar sozinho. A riqueza é sempre consequência de servir outras pessoas. Então pergunte a si mesmo diariamente: como posso servir melhor? Como posso gerar mais valor? Quanto mais valor você entrega, mais portas se abrem. A escassez é egoísta, pensa apenas em si. A abundância é generosa, expande-se para todos. Quando você se torna uma fonte de valor, o dinheiro se torna apenas uma consequência natural. Outro ponto prático é a criação de metas visuais. Cole imagens de tudo o que deseja conquistar em lugares que veja diariamente, na geladeira, na mesa de trabalho, na tela do celular. Essas imagens são lembretes constantes que mantêm seu subconsciente alinhado. Sempre que olhar para elas, sinta como se já possuísse aquilo. Essa técnica é simples, mas extremamente eficaz. Por fim, quero que você pratique a oração de gratidão antecipada. Em vez de pedir, agradeça como se já tivesse recebido. Diga: obrigado, Deus, pelo dinheiro que já está chegando. Obrigado pelas oportunidades que já estão se manifestando. Obrigado pela vida próspera que já estou vivendo. Essa atitude de gratidão abre portas que o pedido nunca abriria. Se você aplicar todas essas práticas, não como tarefas isoladas, mas como um estilo de vida, perceberá em pouco tempo que a escassez começará a perder força. Você verá sinais de prosperidade surgindo em lugares inesperados. Pessoas vão aparecer oferecendo ajuda, ideias vão surgir do nada, clientes e oportunidades vão bater à sua porta. E você entenderá que não era sorte, era apenas a resposta inevitável de um subconsciente reprogramado para a abundância. Napoleon Hill sempre dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Portanto, se sua mente conceber a abundância e acreditar nela com emoção e ação, não existe lei da escassez que possa te prender. A verdadeira riqueza está esperando você assumir sua decisão. Comece hoje. Não adie mais. Pegue papel, escreva sua declaração, pratique sua visualização, aplique seus exercícios diários e se cerque de pessoas que reforcem sua visão. A técnica que quebrou todas as leis da escassez não é mágica, mas é infalível quando aplicada com fé e persistência. E agora eu quero que você se comprometa. Escreva nos comentários: eu decido viver na abundância. Essa decisão simples, escrita e compartilhada, será o primeiro passo prático para mudar sua vibração e começar a colher os frutos. A escassez já não tem mais poder sobre você. A partir de hoje você escolhe a riqueza e o universo inteiro conspirará para confirmar sua escolha.